episódio do nosso podcast, Tudo Junto e Misturado, abordando temas de um jeito diferente. E hoje o nosso convidado tem tudo a ver com a cara do nosso podcast, porque ele é influencer, fotógrafo, modelo, dançarino e ele tem uma linda história de superação que vai nos emocionar aqui, vai emocionar todos vocês. Já preparem os lenços. Seja bem-vindo, Jefferson Eragon. Aê, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu quero falar para todos vocês que é uma honra estar aqui com todos vocês e poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida, né? Nessa minha nova história de superação vai ser uma honra, então fiquem preparados porque hoje promete muitas emoções. A honra é nossa de receber aqui. Pega o lenço logo ali pra gente, Pamela, pega o lenço. Eu vou pegar aqui Vamos pegar o lenço logo, tá? Então pra gente Eu vou deixar aqui na mesa de reserva. vamos deixar aqui por precaução, né? Porque a gente já tava batendo um papo ali antes e a gente a história vai ser Já boa. sentimos. Já sentimos que vai ser emoção pura, então você que tá aí, né, assistindo, ouvindo, já prepara os lenços. Mas pra gente começar, né, Pamela, gente, deixa eu falar com minha amiga Pamela também. Oi, gente, eu sou a Pamela, tudo bem? A gente já se aprendeu, né? A gente já chegou falando, conversando, não nos apresentamos. Essa é minha amiga Tamara. Essa é minha amiga Pamela, tá? E esse aqui é o Tudo Junto e Misturado. Pra gente começar, Jefferson Eragon, gente, porque eu quero falar Eragon, é Eragon, né? Isso. Eragon, não é Eragon, tá? É Eragon. Eragon. Isso. Pra gente começar, se apresente pra quem tá ouvindo, pra quem tá assistindo. Ok, pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Jefferson Eragon, né? Sou filho de Marabá, né? Tenho orgulho das minhas raízes, né? E assim como qualquer pessoa, né? Eu sempre fui um cara muito determinado, né? Sempre fui um cara muito disposto a lutar pelos meus sonhos, né? A fazer planos, fazer metas, assim como qualquer pessoa, né? Mas eu acho que uma palavra que me define, né? Como cidadão marabaense é, assim, a questão de persistência, força e muita fé, né? Eu sempre fui um cara também de muita fé. E assim como qualquer pessoa, né, eu sempre lutei pelos meus sonhos, né? E pra mim saber que eu passei por tudo isso, né, é uma nova história que vocês vão estar descobrindo hoje, né? É uma nova história que se inicia na minha vida. Após tudo que eu passei, né, hoje eu inicio uma nova fase da minha vida, mas muito feliz com o que Deus tem feito e tá fazendo na minha vida. Amém. E é isso, amém. E você transmite isso pra gente, né? E pra você que acho que não tá entendendo um pouco do que, né, o Jefferson tá nos contando, o Jefferson sofreu um acidente, né, Jefferson? E eu queria que você contasse um pouco pra gente, né, como é que foi. Quando foi, né? Assim, porque eu particularmente comecei a conhecer você realmente depois do acidente pela repercussão que teve na nossa cidade, né? Foi muito repercutido. Sim. E assim, eu queria que você contasse um pouco pra quem tá te conhecendo e pra quem ouviu tudo que você falou no começo. Tá, ok. Então, pessoal, para dar início, né, a esse nosso bate-papo, eu quero falar para vocês que antes de tudo acontecer, né, antes de acontecer tudo isso que aconteceu comigo, eu estava, né, voltando do trabalho, né, e assim, sempre desenvolvi diversos trabalhos, né, na área de comunicação, como influencer, como fotógrafo aqui na cidade de Marabá, né, sou fotógrafo há mais de 10 anos, e assim, tenho uma grande rede de amigos, né? Eu conheço muitas pessoas, né? Devido eu estar sempre nessa era digital, né? Estar sempre presente nas mídias, né? E assim, eu sempre gostei da área da comunicação, né? Sou formado em administração, né? E assim, nesse período que aconteceu o acidente comigo, eu estava em uma oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de emprego, né? E aí, faltavam apenas 3 dias para fazer um mês nessa nova oportunidade de emprego. E eu tava muito feliz, assim, eu tava assim, na expectativa tremenda, porque foi uma grande oportunidade, né, que eu recebi para assumir o setor administrativo dessa empresa, e eu fiquei muito feliz com a proposta, né, topei na hora, e fiquei muito feliz, eu falei, bora lá. E assim, aceitei o desafio, e comecei essa jornada, né, nessa nova oportunidade que me deram, e faltavam apenas 3 dias para fechar o mês, né. E eu lembro que era mais uma semana de trabalho, né? E nesse período, eu lembro que era numa sexta-feira, né? Dia 5 de março, né? Ali no término do expediente, dando 6 horas ali, eu lembro que eu fui fechar o escritório. E aí eu lembro que eu saindo do escritório, eu pensei comigo, sextou, né? Falei, graças a Deus, mais uma semana de trabalho, né?
E eu pensei assim, vou fazer um mês na empresa, ainda saí assim, agradecendo a Deus, né? Pensando assim, vou fechar o mês, né? Com chave de ouro aí, dando início a minha nova oportunidade, né? E assim, muito feliz, e saí de lá e fui logo surpreendido com a chuva nesse dia, né? Ah, tava chovendo. Tava chovendo muito, uma chuva muito forte, né? E aí quando eu saí, ali minha moto tava estacionada, né? E eu fiquei com aquele pensamento, gente, tá chovendo muito. Eu poderia ter ido na chuva, assim como qualquer outro ambiente, outro local que eu já estivesse, às vezes a chuva não ia me empatar, mas nesse dia teve algo que eu pensei assim, eu não vou nessa chuva. Você decidiu esperar eu decidi esperar. Achou melhor. E aí eu dei um tempinho ali, eu sentei, esperei, muita chuva, e foi naquele momento ali que quando eu vi que amenizou essa chuva, eu falei assim, não, agora dá pra ir, tá pingando um pouquinho, tá respingando, dá pra ir, né? Peguei a moto e vim, né, voltando do trabalho, né, aqui na Nova Marabá, e assim, o engraçado de tudo é que nesse percurso, né, bem antes do meu acidente, Deus já vinha me dando vários sinais sobre esse acidente, né? Eu, assim, recebi vários sinais. E esses sinais, Deus agia através do meu sobrinho, que tem 2 anos. Meu sobrinho me falava algumas coisas que muitas das vezes eu levava na esportiva. Deus tentou tirar minha moto 4 vezes, né, nesse intervalo de tempo. E na 5ª vez foi com acidente. Então, assim, Deus tentou me encaminhar e me mostrar uma luz sobre esse acidente diversas vezes. E muitas das vezes a gente acaba vendo aquela situação, né? E a gente acaba não entendendo, né? Como eu tô falando pra vocês, 4 vezes Deus tentou me tirar essa moto. E a última vez, quando eu tomei a decisão de vender ela, foi com um assalto dentro da minha casa, né? Então foi um desespero e eu pensei assim, eu vou vender essa moto. Então você já tinha passado por outras situações, né? Igual o assalto que você tá compartilhando com a gente com a moto. Você tá falando muito de Deus, de Deus, de Deus. Eu tô vendo que você é uma pessoa de fé, né? Amém. E assim, eu também, né? A gente somos cristãs. Mas você já tinha esse relacionamento com Deus ou foi tudo depois do acidente que... Sim, sempre tive. A minha fé sempre foi a mil, sempre foi inabalável. Sempre foi essa pessoa sempre. De luz, assim. Sempre, de sempre. De fé. E agora mais do que nunca, né? Pela experiência que eu tive. E assim, eu quero falar pra vocês que nesse dia que eu vinha vindo, né? Eu tava na Velha Marabá e eu vinha vindo de lá, pegando a Transamazônica, né? E nesse momento... a caminho de casa, eu saindo do trabalho, estava voltando para casa e de repente eu fui surpreendido, né, por um veículo que invadiu a preferencial. Naquele momento eu quero falar para vocês que antes de eu chegar no local do acidente, onde aconteceu o acidente, quando chegou debaixo do viaduto, naquela parte meio que obscura que eu adentrei debaixo daquele viaduto, eu senti uma sensação ruim. Eu olhei aquela escuridão e eu respirei fundo, eu olhei no retrovisor e eu senti algo ruim, eu senti uma energia ruim querendo invadir o meu ser naquele momento. E eu lembro que eu olhava no retrovisor a caminho e cerca de 5 minutinhos aconteceu, quando eu menos esperei. E eu quero falar pra vocês que foi tudo num piscar de olhos, foi quando eu menos esperei. Eu fui surpreendido por aquele veículo. Parecia algo assim, foi tão surreal pra mim, eu digo tão surreal porque eu não esperava. E eu vinha tranquilo, eu não via aquele veículo, eu sempre ando muito atento, eu vinha tranquilo, eu vinha na velocidade tranquilo ali da pista, eu voltava do meu trabalho, eu tava de capacete, como eu sempre ando, sempre busco andar certinho. E nesse momento eu vi aquele farol se aproximar de cima de mim. Eu tentei tirar, mas não deu. E eu fui arremessado uns 8 metros depois. E acabei perdendo meu membro nesse acidente. Meu pé foi arrancado na hora. Eu não vi o meu membro, eu não vi. E quando eu caí naquele desespero, naquele impacto que bateu assim muito forte, e eu fui lá pra frente, né? Caí desesperado, e eu caí assim de peito pra cima, eu caí assim meio que dobrado e fiquei muito desesperado. Eu tava em choque naquele momento de adrenalina. E aí eu pensei assim, não, tá tudo bem, eu tô relado, tá tudo sangrando meus braços, mas eu tô tranquilo, eu vou levantar, vou pegar minha moto e vou me embora. Eu pensei, porque foi tudo tão rápido. Na hora eu não consegui digerir, na hora de fato eu olhei pra mim e não percebi que eu tinha perdido um membro. E nesse intervalo de tempo ali, naquele momento, né, que foi questão de segundos, eu pensei, eu vou pegar minha moto. E quando eu pensei de levantar, que eu apoiei o meu braço no chão, eu travei e voltei. E quando eu voltei, que eu olhei pra baixo, eu não vi meu pé. Eu não vi o membro, não vi os dedos, não vi nada, eu vi os ossos tudo pra fora. E eu fiquei desesperado naquele momento.
Eu clamava a Deus que me ajudasse e com o passar dos minutos a dor, assim, era tão grande. No início eu não senti Quando nada, foi mas baixando, né, a adrenalina. cerca de 10 a 15 minutos começou aquela dor. Uma dor que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu me tremia toda, a minha carne tremia, era uma sensação muito surreal. E eu clamava a Deus e eu pensava assim, eu não vou ter tempo. A minha respiração começou a travar umas 3 vezes e curiosos começavam a se aproximar daquele local e foi uma loucura. Eu peguei meu celular, eu liguei pro SAMU ainda. Eu liguei pro SAMU. Depois pegaram o telefone da minha mão, porque não deixaram eu falar, e meu telefone ficou de mão em mão. Eu ainda consegui mandar áudio pra minha irmã, já meio que pedindo ajuda e meio que se despedindo ao mesmo tempo. Mandei vários áudios, né, pra grupos de amigos. E um dos grupos que eu mandei foi pro grupo de amigos da academia, né, que fica ali próximo. E muitos curiosos, muita gente conhecida, grandes amigos foram pra lá, né. O SAMU demorou cerca de 30 a 40 minutos, 40 minutos pra chegar mais ou menos, né, até o socorro chegar. E naquele momento que me embarcaram na ambulância, foi o momento que meus pais chegaram e me viram, né? E minha mãe eu já vi no olhar assim da minha mãe, ela desesperada. E eu fui encaminhado para o hospital regional aqui da nossa cidade, onde eu fui muito bem recebido por toda a equipe, todos os profissionais de lá do hospital regional me receberam super bem, me prestaram todo o atendimento. Só que naquele momento ainda eu imaginava que eu não iria resistir. Então, assim, Jeff, só pra gente entender, né? Você tava contando pra mim, isso é algo novo pra mim, porque a gente fiquei sabendo sobre o acidente, mas não desses detalhes. Então, você o tempo todo tava acordado, Sim. né? O tempo todo você tava Consciente. quando você viu, né, que você tava sem um membro, o seu medo era morrer. Morrer. Você achou que ia morrer. Eu imaginava que eu não ia sobreviver, né? Por tanto de tempo, a dor e minha respiração já estava travando, e eu estava me sentindo pálido, eu me tremia, e eu pensava assim, a qualquer momento eu vou apagar, eu não vou mais voltar, né? E quando eu cheguei no hospital regional, toda aquela equipe já estava me prestando atendimento, aquela loucura de pegar os equipamentos para iniciar o procedimento, e minutinhos depois eu ali esperando, eu lembro que eu segurava naquela beirada da maca com muita dor, porque era tanta dor que assim, minha carne tremia toda, né? E aí, até então não estava oficial a notícia da amputação, né? Eu imaginava assim, vai dar tudo certo, por mais que eu tô passando aqui. E era uma turbulência na minha cabeça. Quando eu pensava que ia dar certo, ao mesmo tempo o sentimento de morte invadia a minha cabeça. E eu escutava a minha mãe. Em alguns momentos eu escutei a minha mãe dizer, temos que fazer alguma coisa. Leva ele pra fora, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Salva ele dessa situação. Eu escutava a minha mãe dizer. E foi em alguns momentos, só foi pro médico, né, especialista chegou pra mim, e eu naquele momento de desespero, chegou pra mim e disse pra mim, Jefferson, você vai ser amputado. Não vai ter condições de recuperar o seu membro, não vamos conseguir colocar o seu pé no lugar, não tem como, infelizmente. E minha mãe naquele momento, eu escutava a voz dela, pelo amor de Deus, leva ele daqui pra algum lugar, vamos fazer alguma coisa. Né, o desespero da minha mãe já tava mil, meu pai também, né? E eu não via, eu só escutava a voz deles. E naquele momento, quando a doutora me falou isso, foi difícil engolir, mas eu falava, vamos logo, eu não tenho muito tempo. Eu acreditava que eu não ia resistir. O seu medo Então, realmente era de não sentimento aguentar, de né? morte. De morte. Não era ficar sem um membro. Isso. Era né? sentimento de Era morte, eu imaginava que eu não ia resistir. A sua maior preocupação em nenhum momento foi não ter perdido o membro, foi realmente não resistir. Não resistir. Não resistir. Isso. E naquele momento, né, eu ainda aquele momento desesperador, e eu consciente, eu não desmaiei em nenhum momento, eu acompanhei tudo. Até no momento da cirurgia, eu permaneci acordado, né, tinha um pano assim, eles fizeram todo o trabalho deles, né, de amputação, fizeram toda a cirurgia, transcorreu tudo bem, e eu consciente, né, e assim, passar por tudo isso, né, e depois acordar, pra mim o mais difícil foi o outro dia. Foi acordar o outro dia por volta de 9 horas. Eu só vim dormir depois da cirurgia, que eles me sedaram com muito remédio pra dor, era soro pra todo canto. E assim, pra mim o mais difícil foi acordar no outro dia e olhar aquela lâmpada assim, eu na maca já com as vestes do hospital, né? E acordar no outro dia já com minha mãe pegada no meu braço, naquele leito, e ela olhar pra mim numa situação vendo eu acordar, toda a equipe médica quando eu acordei, mas o mais difícil pra mim foi acordar no outro dia, olhar pra dentro de mim e olhar e perceber assim, meu Deus, isso é um pesadelo ou é realidade? Aconteceu comigo. E eu quero falar pra vocês que naquele momento a equipe médica no mesmo instante conversou comigo, a psicóloga foi fundamental, ela ficava em cima de mim, ela teve uma conversa prévia comigo, conversou com minha mãe também, né, em momentos diferentes. E minutos depois dessa conversa que a gente teve, eu chorava muito, meu coração tava despedaçado, eu tava muito mal. E naquele momento
a psicóloga falou pra mim que a equipe já ia fazer o curativo. E quando a equipe médica veio fazer o curativo, eles falaram pra mim, você já viu? Eu falei assim, viu o quê? Você já viu que você tá sem o seu membro? Você quer ver agora pela primeira vez? Eu falei assim, eu quero ver. E tinha um lençol, assim, tipo um edredom por cima, né? Cobrindo, né? E minha mãe começou a ficar desesperada, ainda pegada na minha mão. Não, filho, não vê agora. Vira o rosto pra lá, ainda tá muito recente. Não vê agora, por favor. Eu falei, mãe, eu preciso ver. Eu quero ver. E naquela hora que puxaram o lençol, eu vi. Eu olhei pra baixo. Pra região dos meus pés, que eu só tenho um pé agora, né? E quando eu vi que eu tava sem o meu membro, de fato, eu vi os meus sonhos todos se desmoronarem. E quando eu vi isso, eu olhava pra dentro de mim, eu falava assim comigo, eu afirmava comigo, me questionava e falava afirmando comigo, acabou, Jefferson. Acabou. Acabou os sonhos, acabou o que tu ama, o que tu gosta de fazer, acabou o reencontro com os amigos, acabou aquela sensação maravilhosa que tu sentiu de fazer as tuas vontades, as tuas manias, as tuas paixões, acabou. Eu afirmava isso comigo. E naquele mesmo momento a minha mãe grudada comigo ali no leito. E eu quero falar pra vocês que eu vi no olhar da minha mãe lágrimas de sangue escorrer pelo rosto dela. Lágrimas de sangue. Ali, de fato, a gente sabe que o amor de uma mãe pelo um filho é surreal. Mas naquele momento eu quero falar pra vocês que no olhar da minha mãe, em comunhão que eu tenho com Deus, eu vi lágrimas de sangue escorrer pelo rosto dela. Se ela pudesse, ela tirava a perna dela e dava pra mim. E nenhum dinheiro paga. Ela sabia que nenhum dinheiro ia fazer voltar atrás a recuperar o meu membro. O que a gente tinha que fazer naquele momento era orar e torcer para que tudo desse certo. E que viesse dar muita força pra gente. Eu já vou pegar o lenço aqui. E assim... Porque a gente que é mãe, né, a gente sabe, e assim, o Jefferson contando tudo isso aqui pra gente, né, eu sei que não assim, é uma coisa que a gente não gosta nem de pensar. Eu não gosto de pensar, pra mim, como, né, pessoa, Como ficar mãe. sem um membro, e como mãe de ver um sofrimento de um filho, Muito. né, não deve, assim, não é fácil, né, então assim, Mas é nessa hora, né, que a gente vê como que Deus trabalha. Porque ele fez o Jefferson passar por tudo, viu o acidente, se manteve acordado, participou da cirurgia. Talvez se ele tivesse apagado e acordado naquela situação, teria sido pior pra ele, assim, o psicológico, né? Então assim, Deus já preparou ele do início até de fato ele E entender o que ali naquele aconteceu. início eu já tava muito desesperado e minha mãe não largava assim do meu pé, ela ficava segurada na minha mão, uma situação muito desesperadora. Eu falava, mãe, agora? E ela, meu filho, vai dar tudo certo. Ela me abraçava, né? Teve todo aquele momento. Eu realmente fiz uma homenagem ali pra minha mãe, porque, querendo ou não, ainda no fundo eu acreditava que ia dar alguma complicação, eu imaginava que eu não ia resistir. E, enfim. então assim, o medo ainda da morte ainda te dominava, né? Sim, muito. E engraçado que nesse momento, o sentimento de morte, eu vim constatar depois disso, depois de tudo isso que aconteceu, que o inimigo ainda não tinha desistido do que ele queria nesse acidente. Ele não tinha desistido e ele estava ali, naquele momento, invadindo a minha mente, querendo destruir a minha família, querendo me destruir. Eu era o principal alvo dele. E através de mim ele queria derrubar todo mundo que estava em volta, né? E assim, o inimigo invadia o meu ser, invadia a minha cabeça, e era sentimento de morte, muitos pensamentos negativos. Pra mim tudo tinha acabado, pra mim os meus sonhos tinham Era o acabado ali fim, naquele era o fim. momento, era o fim de tudo, né? E assim, entre os dias que eu fiquei 15 dias internado no hospital, eu quero falar pra vocês que na primeira semana teve todos os dias eu buscando força, e eu não tava encontrando forças. Por mais que eu buscava, eu não conseguia encontrar forças. Era uma situação muito delicada. Já na segunda semana eu ainda tava passando por esse processo, e a psicóloga ainda continuando a falar comigo. A minha mãe muito mal. Minha mãe, a cada dia eu percebia no olhar da minha mãe que ela piorava psicologicamente, emocionalmente. Ela tava se agravando a situação Porque dela. não é fácil né? pra mãe, né? A gente que é mãe, E a gente assim, sabe eu que não é quero- fácil ver E eu filho quero falar nessa pra situação. vocês que pra mim, passar por tudo isso, o pessoal pergunta pra mim, né, qual foi o maior luto pra ti em tudo isso que aconteceu? O maior luto pra mim foi a psicóloga chegar pra mim e ela falar assim, Jefferson, é muito difícil o que tu tá passando, mas eu quero te falar que diante de tudo que aconteceu, né? A gente tá lutando pra que você venha se levantar diante dessa situação. Eu tô aqui pra isso, conta comigo, mas eu quero te falar que a situação da tua mãe
por incrível que pareça, você perdeu um membro, mas ela tá num grau muito mais avançado de depressão, de decadência, assim, né, psicologicamente e emocionalmente. Então ela falou pra mim, só você vai conseguir tirar não só a sua mãe, mas toda a sua família desse sofrimento, né, dessa depressão. Eu sei que é difícil, mas você vai ser a semente que vai florescer. E quando ela vê a tua vontade de viver, a tua força, a tua garra e dar a volta por cima, ela vai conseguir sair dessa. Os tratamentos vão ser fundamentais, mas você é a peça fundamental dessa situação. Porque como mãe, né, a gente acompanha o sonho desde criança, então ela já sabia o que ele queria muito pra vida dele, então deve ter abalado muito ela esse fato. E uma mãe não quer ver um filho sofrer, a verdade é essa. Não quer ver sofrer, E assim, gente, eu quero falar pra vocês que nesse intervalo de tempo foi quando ela me falou isso, foi quando eu comecei a buscar mais forças ainda. Eu falei, meu Deus, eu não tô encontrando forças, mas eu vou tentar agora buscar uma saída, eu preciso, né? E por mais que eu tava começando a criar esse sentimento de determinação de me sobressair disso, né? Eu quero falar pra vocês que 3 dias antes, né, quando a equipe médica chegou, né, naqueles dias, a equipe médica falou assim, daqui 3 dias você vai receber a sua alta médica. E aí falaram assim, prepare-se, porque sua vida aqui é um treinamento, a sua vida vai começar lá fora, né? E nesse momento que ela me falou isso, minha mente já começou a ficar mil, e o sentimento de morte vindo. E aí, entre esses dias, eu já estava determinado a fazer o quê? Tirar a minha vida. Eu pensei assim, aqui eu não vou conseguir, mas quando eu sair daqui, eu vou arrumar uma forma de tirar a minha vida. E era isso que o inimigo queria. Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que era isso que ele queria. Ele queria me apagar, ele queria me destruir. Ele queria apagar a luz que Deus colocou em mim. E nesse momento, nesse intervalo de tempo entre os 3 dias, que eu chorava muito, minha cara só vivia inchada de tanto chorar, e eu passando por aquele momento de desespero ainda, não conseguia encontrar forças. Mesmo com toda a sua intimidade, você já era uma pessoa de fé, mesmo a psicóloga falando para você, olha, sim, Jefferson, você precisa, porque a sua família, eu imagino que é uma situação assim, eu não gosto nem de imaginar, porque é muito difícil. Você tá passando por uma dor, porque você perdeu ali um membro, e você ainda tem que se esforçar para ser forte, porque a sua família, a sua mãe precisava ver você bem para ela ficar bem. Então, assim, eu não gosto nem de imaginar quantas coisas passaram na sua cabeça. É muito difícil. E assim, é que nem eu tô falando para vocês, entre os dias de eu receber a alta, eu já estava determinado a tirar a minha vida. Então, assim, o pensamento sempre era o pensamento de morte. De morte. Pronto. Porque eu acreditava que por mais que a equipe médica tava falando que ia dar tudo certo, que eu ia usar a prótese, mas eu não conseguia acreditar. E o pessoal falava, com a prótese vai dar pra tu retomar a tua rotina de vida, vai dar pra tu fazer tudo que tu gosta de fazer. E eu não conseguia acreditar, eu estava desacreditado, até tudo muito novo pra mim. Tu não conhecia, né, esse mundo. Então, como tu não conhecia, tu não conseguia tudo acreditar. Muito diferente. Com certeza, né? E aí, nesse momento que isso aconteceu, eu tava desacreditado, eu falava assim, gente, eu imaginei sempre eu ficar velhinho ali, meus pais velhinhos, eu cuidando dos meus pais, mas não eles vindo cuidar de mim, e eu me sentia incapaz de tudo. Eu falei, vou ser um peso pra minha família. Então vinha muita energia ruim na minha cabeça, muito sentimento de morte, energias ruins, pensamentos ruins, né? E nesse momento eu tava desacreditado, eu já estava determinado a sair de lá e tirar a minha vida. Mas eu quero falar pra vocês que 2 dias antes de eu receber minha alta, eu ainda tava com esses pensamentos, era por volta de 3 da manhã, porque muitas das vezes eu esperava chegar à madrugada, 2, 3 horas da manhã, 4 horas, eu ficava ali com meu celular, o fone de ouvido, escutando músicas da igreja, os hinos, aqueles hinos que tocam a gente profundamente. E eu quero falar pra vocês que 2 dias antes de eu receber a alta, eu tava naquele momento chorando muito, mas nessa noite eu desabei. Eu chorei como... Assim, nenhum dia eu chorei igual eu chorei nesse dia. Eu desabei, assim, chorava muito e lágrimas escorriam pelo meu rosto. E eu lembro que era por volta de quase 3 horas da manhã. Eu lembro que tava chovendo, né, nessa madrugada, e todo mundo, assim, dormindo. Minha mãe do ladinho dormindo, o pessoal do leito que tava comigo, todo mundo dormindo ali. E eu lembro que eu chorava muito e meu coração tava despedaçado. E eu falava assim, Senhor, tá chegando. Não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer isso. E o inimigo vinha ali tomar de conta de mim. Você tava ali naquela luta interna. Eu vou a luta interna. Eu vou tirar a minha vida. Eu tava determinado, não dá. E naquele momento eu me questionava, eu só me vi em 2 situações. Eu vou ter que tomar a decisão antes de eu sair daqui. Ou eu vou tomar a decisão de lutar pela minha vida e dar a volta por cima. Que era o que você queria, né, realmente. Que era o que eu queria realmente. Ou eu vou fazer o que o inimigo quer. Quer tirar a minha vida, desistir da minha vida, né? E naquele momento eu com esses pensamentos... Meu coração despedaçado, eu tava chorando muito. E eu quero falar pra vocês que eu tive uma experiência com Deus surreal.
Eu quero falar pra vocês que Deus me visitou naquele leito. No momento que eu pensei que estava tudo perdido, no momento que eu pensei assim, eu vou tirar a minha vida. E eu estava escutando um hino que me tocou profundamente. E Deus me visitou. Eu com os olhos fechados, assim, ainda naquele momento, chorando. E eu senti uma calmaria, eu senti uma luz, assim, entrar dentro do meu seio. Naquele momento que eu senti que Deus me visitou, senti Deus pegar na minha mão. E quando Deus tocou no meu coração, eu senti algo ruim saindo de mim. E aquela coisa ruim saiu de mim, assim, que eu suspirei. E na hora meu coração se acalmou, as minhas lágrimas secaram. E Deus me disse algo que eu nunca me esqueço. Deus me disse, filho meu, acalma o teu coração. Tu és meu e eu sou teu. E hoje você vai viver os meus propósitos. Antes você estava vivendo, antes você estava me servindo, mas hoje, agora mais do que nunca, você vai viver os meus propósitos, porque o que eu tenho para a sua vida é muito maior do que você imagina. Toma o teu leito e anda. E naquele momento eu senti assim, meu coração se acalmar diante daquela presença de Deus tão forte na minha vida. Eu só disse em silêncio, eis-me aqui, Jesus. Realmente tu chegou, trouxe uma calmaria, né? E... tu fala, transparece assim uma calma, uma segurança. Então é bom ouvir. Essa fé, né? A fé fé muito forte. Luz, E naquele momento foi assim um divisor de águas, porque naquele momento eu senti toda a energia ruim, tudo que estava de ruim no meu coração saiu. Então, Deus tirou, Deus restituiu a minha alegria, a minha vontade de viver, e é o que eu sempre falo. Deus converteu toda a tristeza que eu estava sentindo no meu coração, ela foi convertida em alegria. E é isso que tu transparece hoje em dia. Você acredita que foi esse o momento que você decidiu dar a volta por cima? Dar a volta por cima. Não foi o momento que a psicóloga falou para você, olha, Jéssica, você tem que melhorar. Não foi quando você saiu do hospital. Foi nesses 2 dias antes de sair, nesse encontro que você teve com Deus, você sentiu, e eu acredito nisso, né? Como cristão, eu acredito que você realmente sentiu a presença de Deus, você teve encontro com Ele. Foi naquele momento que você falou, não, agora eu vou sair e vou dar a volta por cima. Isso, justamente. E aí, tanto é que quando eu passei por essa experiência, que eu acordei no outro dia, né, antes de eu receber minha alta, assim, já foi com aquela alegria. O semblante já estava diferente, e as pessoas notavam isso. A psicóloga, quando veio falar comigo, ela, meu Deus, tu tá tão alegre, o que tá acontecendo? E eu falei assim, nós vamos vencer. Eu já falava isso, e eu já afirmava, eu vou dar a volta por cima. Eu vou utilizar tudo isso, eu vou pegar tudo isso que aconteceu comigo, eu vou utilizar como um trampolim para me pegar voos mais altos. Eu não vou deixar isso aqui me derrubar. Ela é assim que eu gosto de ver. E minha mãe já começou a ver minha alegria, já estava fazendo brincadeiras, né? Sim, alegre assim, também. Deus já estava restaurando a minha alegria, ele já tinha restaurado a minha alegria naquele momento, já começou a me dar a força que eu precisava, porque tanta luz, tanta direção, tantas respostas que eu buscava, eu já via que Deus já estava trabalhando assim grandemente ali na minha vida. Como que Deus trabalha bem, ele recebeu a responsabilidade de ter que deixar a mãe dele bem, e aí ele não conseguiu, continuava com o mesmo pensamento dele negativo, mas foi só ter a presença de Deus na vida dele mais forte ainda, né, porque ele é uma pessoa de fé, ele já conseguiu se restabelecer e naturalmente restabeleceu todo mundo. A família dele, né? A alegria da família dele. Sim, e aí pra mim, assim, sair do hospital diante de toda essa situação, né, quando me colocaram na cadeira de rodas, né, que eu, 15 dias ali guardadinho dentro do hospital, e quando eu saí ali fora, que eu vi aquele vento, eu vi os carros, eu vi a movimentação da cidade, pra mim tudo era muito novo, literalmente eu tava ali preso, né, tava guardadinho, e quando eu saí que eu tive aquela sensação, pensei comigo, meu Deus, realmente aqui agora vai se iniciar a minha vida, aqui de fato vai se iniciar grandes coisas, e eu tenho que estar preparado, e no momento que eu me questionava isso, Deus falava, eu vou te capacitar. E assim, foi bom tu tocar nisso, né? Porque a gente quer saber como é que foram esses primeiros dias, né? Porque às vezes a gente se enche de... É o que mais acontece com a gente, ser humano. Já aconteceu comigo. Você se enche de coragem, você se enche de força, aí no primeiro obstáculo e se frustra. E no primeiro obstáculo você já... Então, como é que foi, Jefferson, assim, esses primeiros dias que você saiu do hospital? Como é que foram esses primeiros dias na nova rotina? Então, pra mim, sair do hospital...
iniciar essa nova rotina depois que eu recebi minha alta, foi tudo muito novo, né? Até chegar na minha casa, adentrar na minha casa depois de tudo isso, eu pensei assim, meu Deus, eu tô adentrando na minha casa pela primeira vez depois de tudo isso. Foi uma experiência muito difícil, porque eu sempre entrava e saía de um formato com tanta facilidade, abria a porta, descia escada ali que tinha, e eu ficava, meu Deus, e hoje eu tô entrando totalmente diferente de todas as vezes da minha vida inteira, né? Eu adentrei na minha casa totalmente diferente. E esse início dessa minha adaptação, dessa minha nova realidade, eu começava a ver choques. Eu tive vários choques de realidade no início, muito, muito, muito. Eu tava em casa e eu pensava, meu Deus, antes eu levantava da cama com facilidade para pegar um copo de água na geladeira, para me poder fazer um lanche na cozinha, para me poder ir no banheiro. E eu comecei a ter esses choques. E eu falei, gente, agora tá tudo diferente, não é mais como antes. Coisas simples. Coisas simples. E eu quero falar para vocês nesse momento. Como eu senti saudades de calçar outro sapato, de calçar outra sandália. Como eu senti saudades de poder levantar ali entre momentos assim da noite, no calar da noite, eu vou preparar um lanche pra mim fazer, tô sem sono, vou fazer um lanchinho ali pra mim. E eu via que o tempo inteiro eu tava dependendo ali dos meus pais pra tudo. Dependendo deles, literalmente. Esse choque de realidade foi muito difícil. Por mais que eu estava ali contrito e acreditando sempre que eu estava buscando forças e encontrando, Deus estava me dando forças, mas esse choque de realidade me entristecia. De saber que eu lembrava sempre assim, passava um filme na minha cabeça de como estava no meu passado e como está agora. A vida antes e a nova realidade. E às vezes parecia tudo muito um sonho. Eu olhava para dentro de mim e eu falava assim, meu Deus do céu, como é que vai ser daqui para frente? Meu Deus, me dê forças todos os dias. Eu sempre, nas minhas orações, eu pedia para que Ele me desse mais forças ainda, né? E esses choques me faziam chorar. Essas lembranças do meu passado, da minha rotina de antes, quando vinha na minha cabeça, me entristecia e me deixava triste, né? Eu chorava muito, mas ao mesmo tempo que eu chorava, eu precisava desabar naquele momento, porque faz parte do processo, mas ao mesmo tempo que eu chorava, assim, quando eu terminava de chorar, no outro dia eu já acalmava, eu já assim, acordava determinado, não vou desistir. E o sentimento de não desistir é aquela coisa, é o teu psicológico que vai te levar a subir montanhas, é a tua mentalidade que vai te limitar, que vai dizer aonde tu vai, a tua capacidade, as tuas limitações, a tua mente conta muito. E eu sempre busquei me sobressair disso, sempre me busquei coisas positivas. E eu quero falar pra vocês que eu tive que ressignificar a minha vida diante de tudo isso. Eu tive que dar um novo sentido pra minha vida. Porque tudo que era de negativo que eu tava vendo em tudo isso, eu tive que aprender a ver o lado positivo. E Deus foi me mostrando, e Deus foi me capacitando, dia após dia. E Deus falava comigo nas minhas orações. Tá sendo tudo muito novo pra ti? Está. Você caiu de barco, você caiu em cheio nessa situação, mas eu vou te capacitar. Esteja de coração preparado para você enfrentar tudo isso, porque eu vou te capacitar. Fácil não vai ser, impossível também não é, mas você vai superar. E foi isso que eu busquei, e é o que eu tenho buscado até hoje. Jefferson, e você já contou, né, todo o seu processo, como foi, né, o momento do acidente, o momento chegando no hospital, né, os seus dias no hospital, a sua mãe, a sua família em sofrimento, os primeiros dias em casa, coisas simples, que eram simples, né, do dia a dia, que é pegar um copo de água, que é ir fazer um lanchinho, e você se viu ali dependente, e você falou, foram os dias que eu chorava, mas que eu ao mesmo tempo... Se restabelecia, Deus, né? Me ajudando, me dando força, me restabelecia, né? E a gente, quando você chegou aqui, você já chegou transmitindo isso pra gente. Uma paz, uma luz. Né? A gente conversou antes, e assim, o Jefferson ali conversando com a gente fez, né? A gente se conhecendo um pouco antes, até de vir aqui pra entrevista, porque eu não conhecia você pessoalmente, a Pamela já conhecia, mas eu não conhecia, você contando um pouco. Eu vi, assim, o quanto que você é forte e o quanto que você transmite isso, né? A sua fé, a sua determinação. Nos conte agora, né? Como está a nova vida, a nova fase? Como é o novo Jefferson Eragon? Isso. Então, a minha nova fase, né? Eu intitulei essa minha nova fase como uma nova história, né? No início do acidente, eu sempre frisei uma frase que eu sempre levo comigo, né? Superar e nunca desistir. No início do acidente, eu sempre falava isso para as pessoas, né? De todo o meu testemunho, eu sempre falava, vamos superar e nunca desistir, bora pra cima com tudo. Eu sempre uso esses bordões, essas frases, né? E com essa minha nova fase, é uma nova história, né? Eu intitulei como uma nova história. Eu saí agora recentemente
na revista Luxo Marabá, que é uma revista que tem uma grande circulação aqui em Marabá. Eu tive a oportunidade de contar a minha história, já saí em 2 edições. Na edição passada eu saí... Porque ele é desses, viu? Ele sai em 2 edições. Particularmente eu vi a história, achei muito a bonito. matéria, muito bonita. Inclusive, quando ele chegou aqui, foi a primeira coisa que eu falei, porque eu achei o augíssimo. O auge. Aí na primeira edição eu saí ali no início do acidente, né, com esse tema superar e nunca desistir, contando o que Deus tem feito, contei detalhes do acidente, o meu desejo de dar a volta por cima. E nessa nova edição eu saí intitulando, né, trazendo a ideia de uma nova história, né, que é o que Deus tem feito na minha vida. E trouxe uma mensagem de motivação para todos os leitores da revista, né, com essa minha nova fase. E assim, contando detalhes da minha superação, da minha garra, do meu desejo incansável de dar a volta por cima, e eu tô dando a volta por cima, e eu sempre falo, Deus me levantou de uma forma extraordinária. E a gente está acompanhando, né, essa volta por cima. Porque, assim, tudo que eu imaginava que era de impossível lá, em tudo, em relação a tudo que aconteceu, Deus, é que eu sempre falo, Deus foi começando a levantar pessoas para me ajudar. Eu me vi, e é o que eu sempre falo, eu perdi um membro, eu perdi a minha base. Mas, apesar de tudo isso, Deus falava, eu vou preparar para ti um novo pezinho. E tenha certeza, vai ser um pezinho que vai para agregar, para somar e para te deixar uma pessoa ainda mais forte. Tenha certeza disso. Com todas as lutas, com tudo que você está passando, eu estou preparando algo muito grandioso para você. E eu sempre acreditei nisso. E quando eu me vi em uma situação que eu imaginava assim, gente, a prótese é muito cara. É a única opção que eu tenho, mas é caro, eu não tenho condições de comprar uma prótese dessa. E Deus me disse, eu vou levantar pessoas para te ajudar. Você está se vendo numa situação que você está imaginando que vai ser impossível, mas eu vou fazer algo assim grandioso na sua vida. Porque você estava se enxergando sozinho, né? Sozinho. No momento. E ali eu sei que eu estava tendo suporte da minha família, ajuda da minha família, mas eu pensei assim, vai levar muito tempo para me arrecadar esse dinheiro, para me comprar essa prótese, né? Que é a única opção que eu tenho. Porque tem gente, outras pessoas, né, que passam por coisas parecidas que realmente demoram muito tempo, levam muito tempo. E assim, Deus começou a levantar pessoas para me ajudar. Onde eu abri a campanha, e eu costumo dizer assim... A campanha foi na rede social. A campanha foi rede social, foi divulgada em TV, rádio, tudo. Jornal, a repercussão do meu acidente foi muito grandiosa, não só aqui na nossa cidade de Marabá, mas também como outros municípios, outras cidades, outros estados e até fora do Brasil. Porque eu quero falar para vocês que a compra da minha prótese foi Marabá que abraçou a minha causa. Assim, não só Marabá, municípios e pessoas de fora, pessoas dos Estados Unidos me ajudaram a comprar minha prótese. E assim, dá pra ver que você era uma pessoa muito querida. Igual eu falei, eu não te acompanhava antes do acidente, mas pela repercussão do acidente, né? E isso que você tá falando, que Marabá abraçou, pessoas de fora abraçou, deu pra sentir que você já era uma pessoa muito querida e bastante conhecida. Queria até perguntar pra ti, tu falou que sempre trabalhou com isso, comunicação, foto, mas você já trabalhava assim nessa parte de influenciar, de aparecer, ou não? Você era só bastidor? Não, ainda não. Como influencer... eu já tenho um ano e alguns meses, né? Então tu começou na tua nova vida. Assim, um pouquinho antes do acidente eu já tinha me lançado como influencer, né? Eu sempre gostei da área de comunicação e tal. Eu não me via gravando vídeos, eu não me via estar em situações que eu estava à frente das câmeras, né? E aí as pessoas sempre falavam assim pra mim, cara, tu tem, assim, estilo pra isso, tem jeito pra isso, dá pra tu ser um influenciador pesado aqui em Marabá, até precisa de influenciadores homens nessa área, tem mais mulheres, né? Meninos! E aí, meninos, por favor, se inspirem. E aí eu me vi diante de uma situação que eu falei, rapaz, eu vou tentar, né? Entre tudo que eu fazia, dançarino, fotógrafo, modelo, administrador, entre todas essas coisas que eu sempre falo que eu sou muito versátil, eu faço de tudo um pouco, né? E aí eu falei assim, não, agora eu falei, gente, ele é a cara do tudo junto e misturado. Ele faz de... Meu amor, ele veio aqui, se disser assim, Jefferson, vamos subir uma montanha, ele tá, pronto. E aí eu me vi nessa situação, eu falei, vamos tentar, vamos me lançar como influencer. Aí eu comecei, né, fazer um trabalho, buscar parcerias, né? Me lancei antes do acidente como influencer. Então você já fazia um trabalho na rede social. E aí comecei a pegar intimidade, digamos que gravar stories, estar diante de câmeras, gravar, falar, e isso é um processo de aprimoramento. Todo dia tu vai fazendo, tu vai praticando, tu vai pegando intimidade. Eu sou testemunha disso, testemunha viva disso, porque é isso aí, a prática é que leva à perfeição. Você vai assim, fazendo e vai... Você faz, aí vem o algoritmo e te flopa. Desse jeito. E ainda tem um detalhe, às vezes tu grava e pensa assim que tá perfeito, tu olha e diz, não, vou parar, vou gravar tudo de novo, vou começar tudo do zero, mas é uma questão de determinação. E eu me coloquei a fazer isso, né? E quando as pessoas começaram, nossa, tu se lançou, aí eu mudei
botei lá no meu perfil, entre todas essas leques de opções que eu sempre faço, fotógrafo, modelo, administrador, eu coloquei amputado e coloquei influenciador também, né? Eu sempre falo que a questão de ser amputado, pra mim, hoje é um orgulho. Hoje eu olho pra dentro de mim, tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. Né? Eu ia até te perguntar isso, né? Porque assim, a gente vê na internet hoje uma busca muito pelo corpo perfeito, né? Principalmente as mulheres. Uma Sim. cobrança, porque a influência, né, que eu sigo é assim. Existe uma pressão estética, a verdade é essa. Existe uma pressão estética, né? Sim. Mas em nenhum momento você sente isso, assim, não. Hoje, o meu processo de aceitação no início foi difícil, antes de eu receber a prótese, né? Quando eu tava no hospital, ali mesmo, os 3 primeiros meses do processo, eu costumo dizer que foram 3 meses pro meu processo de aceitação, né? 3 meses, já tem 7 meses do meu acidente. Entre esse intervalo de tempo, eu busquei forças e eu encontrei, eu superei, né? Tudo isso, né? E todos os dias hoje, eu luto todos os dias pra me levantar. Todos os dias eu peço, se eu cair, eu posso fraquejar, eu vou me levantar. Eu sempre busco forças para me levantar todos os dias. E o meu processo de aceitação foi muito difícil, né? Mas quando eu entendi os propósitos de Deus na minha vida, e esse foi o propósito, e eu quero falar para vocês que quando se fala de propósitos, eu olhava sempre para trás, eu imaginava, né? Eu me questionava. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu me murmurei, eu me fiz vários questionamentos. Eu, né? Por que eu, né? Por que comigo? A gente se e eu não consegui entender os propósitos de Deus na minha vida. Ainda mais quando se é uma pessoa que tem muita fé, que já conversa muito com Deus, tem a sua intimidade, fica, por que eu, né? E depois de todo esse tempo, né, eu fui buscando isso, aí eu tomei a decisão de recomeçar, de dar a volta por cima, tive que ressignificar a minha vida, dar um novo sentido pra minha vida, e quando eu tomei essa decisão de buscar minha felicidade independente de qualquer coisa, eu tava vendo, eu vou buscar minha felicidade daqui pra frente, a minha vida, eu vou recomeçar e vai ser daqui pra frente. Quando eu tomei a decisão de buscar minha felicidade em cima disso, eu já me aceitei, eu olhava pra dentro de mim e eu falei assim, eu tenho orgulho hoje da pessoa que eu me tornei. Sem um membro, mas eu hoje tenho orgulho da pessoa que eu me tornei. E hoje eu sou uma pessoa com deficiência, porque hoje eu posso vestir a camisa. Eu sempre respeitei muito as pessoas com deficiência, né? A gente vai em banco, estabelecimentos. Eu sempre já trabalhei em empresas que trabalhava com público, fazia atendimentos prioritários. Sempre tive muito respeito, carinho e admiração pelas pessoas com deficiência. E hoje eu represento as pessoas com deficiência. Eu posso vestir a camisa e lutar ainda mais pelos direitos e deveres de uma pessoa com deficiência. Fala com autoridade sobre o assunto, né? Com propriedade, né? É uma luta incansável ser uma pessoa com deficiência. Todos os dias a gente vai aprendendo. Não é só eu vou me adaptar, não é só nessa fase. Todos os dias a gente passa por processo de adaptação, né? Então, é isso que eu busco hoje, né? Então, assim, pra mim essa parte de influencer se alavancou ainda mais com tudo isso, né? Porque, querendo ou não, meu acidente repercutiu com tudo muito, isso. Todo mundo passaram, pessoas que já me acompanhavam ou pessoas que não me acompanhavam, passaram a me conhecer depois do acidente e passou a ver, né? Essa minha força de vontade, essa garra, saber o que eu faço, o que eu gosto de fazer. E aí, desde esse início, eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu vou fazer... Deus preparou um novo pezinho pra mim. E aí eu comecei... Até hoje eu tô me reinventando. E eu tô me redescobrindo em tudo. Falava assim, o Jefferson vai representar aqui como modelo hoje. Não, o Jefferson hoje ele vai dançar nessa festa. Ele dança. Ele vai fotografar. E eu tomei a decisão. Eu vou fazer tudo de novo, mas de um novo jeito e de um novo formato. Mas eu não vou desistir. E é isso que eu tenho buscado. E você acha, assim, que essa sua aceitação, as pessoas, igual você falou, a repercussão, as pessoas, né, que não me seguiam começaram a me conhecer. Você acha que isso também te ajudou? Né? Assim, eu sou influência, eu sou representante. Te incentivou, né? Tu tava ali passando... também que isso te ajudou a dar a volta por cima e todo dia te ajuda? Sim, né? O carinho das pessoas que eu recebo mensagens constantemente, semanalmente, de pessoas que eu nem conheço, né? Pessoas me agradecendo, pessoas que chegam assim na minha rede social, no direct, e falam assim, obrigado pela tua força, obrigado pela tua alegria, pela tua força de vontade, por você nos mostrar que é possível sim cair e dar a volta por cima. Aí eu recebi uma mensagem assim que me impactou muito, uma pessoa que relatou lá tudo que ela estava passando, ela falou assim, obrigado, através da sua história de superação, eu consegui vencer a minha depressão. Uma depressão muito pessoal que eu tava passando. Eu vi você cair. E a gente reclama das pequenas coisas na vida. E eu vi você perder a sua base. Você caiu. E é o que eu sempre falo. Nenhum obstáculo ele é tão grande quando a sua vontade de vencer for maior. E é isso que eu busquei durante todos esses dias. É isso que eu busco. Eu sempre com tudo isso, é como eu sempre falo.
Eu caí, mas Deus me levantou. E Deus me levantou ainda mais forte. E eu vou buscar em meio disso. Eu sempre busquei pegar isso como um trampolim para me pegar voos mais altos. Eu sei que é difícil. A barra que eu passo, os sentimentos que constantemente eu passo, a turbulência de sentimentos que é viver mente, essa realidade. Eu ainda estou em fase de adaptação. Ainda vem sentimentos, né? Vem sentimento, vem saudades do meu passado, das coisas da minha rotina. Querendo ou não, ainda antes. é bem recente, né? Fez um ano agora. Fez 7 meses do 7 acidente. meses. Então 7 foi meses. em março desse ano. Foi em março desse ano. Isso. E assim, ainda tenho sentimentos de saudade. Eu olho para os meus vídeos dançando, eu sinto saudades. Eu olho minha rotina de antes, eu sinto saudade. Eu até gravei um vídeo na minha rede social falando sobre saudade. Aí ele refaz o vídeo da nova fase dele. É. Eu acompanho. É. E assim, é uma coisa assim que, apesar de eu sentir saudades, o que eu tiro de tudo isso? Saudades é como você perder um ente querido. Um pai, uma mãe, um filho. É como você perder uma pessoa que você ama. Só que no meu caso, eu perdi uma parte de mim. É um pedacinho de mim que se foi e não volta mais. E quando eu olho para trás de tudo isso que eu passei, eu lembro que com o meu pezinho eu vivi as coisas mais maravilhosas que uma pessoa poderia viver nessa terra. A gente começa a dar mais importância. Eu lutei pelos meus sonhos, eu realizei sonhos, eu fiz grandes metas e o meu pezinho sempre me ensinou uma coisa. É pra frente que se anda. E eu vou seguir a minha vida. Eu sempre busquei isso. Quando eu olho os meus vídeos, principalmente meus vídeos dançando, me dá uma saudade daquela técnica que eu tinha. E hoje eu tô vendo que eu tô fazendo de novo. Eu tô voltando. Só que de um novo jeito. E as pessoas ainda veem isso. As pessoas me falam. Eu antes de receber a prótese, gravei vídeos com a muleta, só com o pé. E as pessoas veem e falam, meu Deus, eu não acredito, tu tá dançando só com o pé nesse pique. Eu lembro de um vídeo que eu lembro que tu gostava de correr, né? E aí tu tinha uma prótese especial pra isso. Eu achei muito interessante. Sim, é um equipamento que eu utilizo pra correr na rua, né? Chamado de Kangoo Jumper, ou Jumper, né? E eu colocava ele no pé ali, saía, tem umas molas, né? Eu sempre tinha esse hábito de correr na rua e ainda vou voltar, tenho certeza, eu tô me preparando pra isso. E eu tô voltando aos poucos, gradativamente. É um passo de cada vez. E eu sei que eu tô voltando ainda mais forte, né? Deus tá me tornando forte todos os dias, a cada dia. E eu sei que, tipo, quando eu olho pra trás, eu sinto saudade da minha rotina de antes. Mas com a prótese eu já tô vendo que é possível fazer tudo que eu amo, que eu gosto de fazer. Só que eu tô me redescobrindo em tudo. Em tudo. Nos treinos, na corrida, na dança, no trabalho, pra sair de casa, pra me retomar minha carreira, minha rotina, eu tô me adaptando. Gente, eu porque tô ele é passando fitness, por esse viu? processo. Ele falou que voltou pra academia há 2 semanas, gente. Eu tô passando por esse processo. Com os pezinhos com desculpa de... Ai, meu Deus. E assim, eu quero falar pra vocês que de toda a minha vida ativa, uma das coisas que eu sinto muita saudade, que eu sei que eu vou fazer, mas eu tenho muita saudade das minhas corridas. As minhas corridas eu sinto muita saudade, de verdade. Eu lembro de ti em uma corrida de infantaria. Sim, eu sempre participava dessas corridas. A gente foi com a mesma camisa. Tanto pra ir, pra fotografar, eu sempre tava presente aí, né? E aí eu dei um tempo, mas eu tô me organizando pra voltar ainda mais forte. É que nem eu falo, né? Passando por esse processo, tudo é questão de se reinventar, se permitir, e é a tua mente que vai te limitar, é a tua mente que vai dizer até onde tu vai conseguir chegar. Eu sempre tive isso comigo. Voltando à parte um pouquinho sobre tudo isso que eu passei. A gente vai ter que ir para um break agora rapidinho. E aí, já que a gente volta. Não sai daí que a gente vai já ouvir mais um pouco do Jefferson. Tá. Não tem mais nenhuma, não. Não, mas a história do Jefferson... Coloca mais... Coloque mais uma que aí... Não tem mais ninguém pra entrevistar hoje? Então dá pra usar todas. Então vamos. Voltamos do break. Qualquer coisa faz um bumerangue assim, nosso, quando eu estiver falando, por favor. Vamos falar sobre perdão agora. Antes da gente entrar no perdão, só queria fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho que perguntar, porque eu já vi, né? Então vamos lá. Voltamos do nosso break. Olá, já estamos aqui novamente. Eita! Jefferson, você contou tudo isso, a internet, né? O quanto que as pessoas te abraçaram, o quanto que isso pra ti te ajuda a saber que você está fazendo a diferença,
né? Que as pessoas assim, olha, Jefferson, você me ajudou, você curou minha depressão. Mas você já sofreu com algum comentário maldoso? Eu tô perguntando isso porque a gente tá numa era assim que as pessoas, tem muita gente sem noção. A era do hater, né, que A era chama. do hater, do dos haters. cancelamento. Sim. Né? Então, assim, eu tô te perguntando isso porque já aconteceu casos de ver pessoas zombando, fazendo. Sim. Né? Na internet a gente vê isso. Olha, você já sofreu com isso? Até hoje, né, questão de preconceito, né, já que você bateu nessa tecla, tocou nessa tecla, a gente tá nessa era digital, né, e os haters estão aí, né, querendo de alguma forma te atingir, te afetar, te deixar pra baixo, abalar o teu psicológico. E eu quero falar pra vocês que eu sofri isso umas 3 vezes, eu tenho contado 3 vezes eu sofri isso quando eu tava internado no hospital. Ainda, né? Bem no início. Que eu gravei o meu primeiro story falando que até então, quando aconteceu, as pessoas não acreditavam que isso tinha acontecido comigo, as pessoas só de fato vieram cair a ficha. Quando eu gravei story, que eu mostrei a realidade, que eu estava ali, assim, despedaçado, que eu estava naquela situação, falando para as pessoas de fato o que tinha acontecido, porque todas as notícias falavam isso, recuperou o pé, perdeu o pé, amputou, não morreu, foi pro hospital, foi pro regional, foi para onde? E aí, quando as pessoas viram o meu story, que de fato, as pessoas viram ali o meu momento da amputação e que era real, ali realmente estourou, né? E aí alavancou mais, e aí o meu acidente ele saiu com tanta repercussão, foi até para outros estados, eu recebi mensagens positivas do atual Mr. Brasil, Henderson Baltazar, que é o primeiro modelo amputado no Brasil, foi a primeira pessoa que Deus me apresentou como amputado para me mandar aquela energia positiva. Ele gravou um vídeo e mandou no meu direct. E eu não conhecia a história dele, quando eu vi eu fui conhecer a história dele, eu falei, meu Deus, ele é amputado, é modelo. E eu falei, ele é personal trainer, é mister, desfila. E aquilo começou a abrir a minha mente, né? E aí, naquilo, ele foi uma das primeiras pessoas que Deus me mostrou. E hoje a gente virou muito amigo, a gente fez uma live, falamos de muita coisa bacana, né? Assim que eu recebi minha alta, ele foi uma das primeiras pessoas que Deus me mostrou, uma pessoa de muita luz também, né? E nesse intervalo de tempo eu recebi mensagens através de umas contas anônimas. Porque sempre vem delas, né? Contas anônimas que mandaram recados pra mim, e eles me marcavam e eu recebia. E eu recebia mensagens nesse sentido. O Jefferson, tudo bem que nós entendemos que ele perdeu um membro, lamentamos muito o ocorrido, mas ele tá querendo aparecer. Então ainda vê isso, eu não sou Ele tá querendo aparecer. Aí eu recebi a mensagem assim, para que já tá feio, chega de drama, chega de emoção, chega de não sei o quê, né? E engraçado que eu vi essas mensagens quando eu recebi a notificação, entre tantas mensagens que eu tava recebendo, engraçado que eu abria elas. Na hora que eu via das contas anônimas, parece que eu abri, eu tinha um prazer de abrir, né? Porque eu queria saber o que tava se passando, né? E quando eu via isso, eu lia, acreditem, eu sempre vi isso não como algo pra me afetar. Quando eu li aquilo, eu não respondi, eu não revidei, eu não fui na rede social, por que tô falando isso? Não. Eu lia. Quando eu lia, eu não colocava no meu coração aquilo. Porque eu sabia que eu sabia da minha realidade. Eu sabia se só eu e Deus sabe o que eu tô passando. Porque quem tava vivendo e só Deus sabe o que tá no meu coração. Então, eu nunca deixei isso me afetar. Nunca revidei, bati de frente. E naquele momento isso veio até como assim, um pontapé pra mim me levantar ainda mais forte. Eu pensava mais, assim, né? O que vai refletir, o que vai fazer eu me sobressair de tudo isso, e eu vou calar a boca dessas pessoas e mudar a visão deles, a ótica com que eles veem tudo isso, vai ser as minhas atitudes, vai ser a minha tomada de decisão com como eu vou me levantar diante disso. E todos vão ver. E eu vou provar não só pra mim, mas pra todas as pessoas que eu passei por tudo isso, e eu vou me levantar ainda mais forte. E eu nunca deixei isso me afetar. Nunca. Questão de preconceito em si, no dia a dia, convivências, até hoje eu não passei por uma situação pra dizer assim, cara, eu me senti muito mal. A pessoa me descascou, a pessoa me ofendeu de uma forma assim, por o fato de eu não ter um membro. Eu nunca me vi numa situação para dizer assim, a falta desse membro vai me fazer menor ou maior que as outras pessoas. Não, eu nunca vi isso dessa forma. Mas, Jefferson, tu acha que não acontece contigo pelo fato de ser uma pessoa conhecida, tecnicamente bem conhecida na cidade, na região, ou tu acha que é porque as pessoas estão evoluindo realmente nesse ponto? As pessoas estão evoluindo. E eu vejo que a sociedade maravaense, o povo maravaense que conheceu a minha história através disso, abrir até os olhos em relação a tudo, porque eu recebo mensagem de pessoa falando assim, cara, com o teu acidente eu tô mais cauteloso no trânsito, eu tô pensando mais na minha vida, eu tô valorizando a minha vida ainda mais no pequeno detalhe. E é uma coisa que a gente, tipo assim, e eu sempre falo, valorize cada passo que você dá nessa terra.
Valorize as pequenas coisas, gente. É algo simples, mas que faz toda a diferença. E assim, é que nem eu tô falando pra vocês, eu nunca deixei esses comentários de haters, que é pouquíssimos, assim, é pouco, a porcentagem de 10% que eu recebo. Mas nenhum deles me afetaram assim, a ponto de eu falar assim, ficar triste, deixar de cabeça baixa, sabe? Até hoje não. Acontece brincadeiras entre os meus amigos, pessoas assim, e que eu levo muito na esportiva. Eu até brinco comigo. E é muito bacana. Aí entra a parte de aceitação. Quando você se aceita, quando você olha pra dentro de si e que você entende esse processo, né, de tornar orgulho da pessoa que você se tornou, quando as pessoas brincam, mas aí você tem que saber diferenciar. E não te fere, né? E não me fere. Inclusive, eu brinco. Pessoas brincam comigo em alguns momentos. Eu me divirto com isso. Eu me divirto. Então, é algo que você tem que levar na esportiva. Assim, as coisas ficam muito melhor. Entendeu? Se você levar pelo pensamento maldoso, cara, isso te fere, isso abaixa a tua cabeça, isso pode atingir o teu psicológico. Eu nunca me permiti passar por isso. E é por isso que eu perguntei pra ti, porque a gente tem casos de pessoas que às vezes estão passando por problemas, igual o seu caso. Era o momento de um acidente. Um momento delicado, especial teu. Você expôs, né? E já teve casos que a gente já viu na internet de pessoas que também foram expor e aí vieram os comentários, e tem casos até de pessoas que já se suicidaram. Sim. Porque, né, a pessoa ali estava ali naquele momento compartilhando, né, algo que aconteceu com ela, né? E as pessoas Porque a internet hoje em dia é uma faca de dois gumes, né? Ela é muito bonita, ela serve muito pro bem, mas ela também destila muito ódio. Né? Sim, sim. Então, por isso que eu achei importante tocar nesse assunto contigo. E já que a gente tocou nesse assunto, né, de você falou aceitação, que você, né, até brinca já tudo. Antes da gente entrar no ar, não querendo expor, não é que a gente não vai expor ninguém, mas eu perguntei pra você, né, Jefferson, você sabe quem foi, né, que se envolveu no acidente com você? A gente até perguntou, né, você tem algum contato? Você tem alguma mágoa? Se já conhecia a pessoa antes. Se já conhecia a pessoa antes. Eu queria que você compartilhasse pra gente se você perdoou. Não, Tamara, eu perdoei a decisão, né? Não só pra mim, mas pra todo mundo que tá nos assistindo, nos ouvindo. Então, esse processo, né, da pessoa que me acidentou, as pessoas sempre questionam comigo, né? Por incrível que pareça, no dia que aconteceu o meu acidente, pessoas vieram comentar comigo, Jefferson, tu já sabe quem foi que te acidentou? Eu via que era um carro, eu tinha ciência de que era um carro que tinha batido em mim. Eu imaginava que era um homem. Aí quando eu vi os noticiários saindo, né, que eu tava no hospital, ainda peguei meu celular, eu vi que era uma mulher não identificada. Eu falei, peraí, uma mulher? Aí eu já me causou, eu falei, meu Deus, uma mulher. E eu fiquei, meu Deus, quem é ela? Né? E começou a me bater curiosidade. Ao mesmo tempo que me bateu curiosidade, eu tava vendo todo aquele momento, eu esqueci, né? E aí já ali por volta na segunda semana, eu trocando ideia com alguns amigos por mensagem sobre o acidente, como tava o clima aqui fora, e o pessoal, gente, tá sendo assunto mais comentado, tá repercutindo, ninguém não para de compartilhar, o pessoal falando muito, né? E aí eu tornei a buscar quem é a mulher que me acidentou, gente, que nas notícias sempre falava, uma mulher não identificada. E eu, quem é essa mulher? Eu preciso saber, nem o nome dela não tinha, em todos os noticiários, foto dela não foi divulgada, e nem foto, nem nome, nem nada. E eu achei estranho, né? E aí uma amiga minha falou assim pra mim, Jefferson, eu acho que tu conhece. E eu falei assim, como assim? Né? Fiquei naquela. Aí me bateu mais curiosidade de saber quem era. E aí, com o passar dos dias, ela me falou assim, olha, ela malha junto com a gente, na mesma academia, por mera coincidência, né? Malha na mesma academia. E eu fiquei, meu Deus, eu conheço muita gente naquela academia, eu quero saber quem é ela, né? E aí, num momento, me mandaram uma foto dela e eu lembrei dela, eu falei, meu Deus, eu não acredito que é essa pessoa, né? E eu fiquei, Jesus, e agora? Aí, fiquei com aquele sentimento, né? Falei, meu Deus, como é que ela tá se sentindo? Engraçado, que eu pensei muito no como ela tava se sentindo, né? Você ficou assim, eu odeio. Eu fiquei, meu Deus do céu, como ela tá se sentindo. Eu falei, eu sei que eu tô nesse momento, mas como é que ela tá se sentindo? O que tá passando pela cabeça dela? Aí até que minha mãe me contou que ele falou que ela tava muito abalada, que era ele que ia tomar a iniciativa, que ela tava sem condições pra tratar sobre esse assunto. O esposo dela, né? O esposo dela, acho que é aposentado policial militar, enfim. Ele que tomou a frente, né? Entendi. E aí, desde o início, ela nunca me procurou, né? Até hoje. Ele falou, eu que vou tomar a iniciativa, se vocês precisarem de alguma coisa, eu que vou estar dando essa assistência. E ficou por isso. Mas no fundo, eu tinha o sentimento na minha cabeça que ela ia me procurar em algum momento, né? Que ela ia me mandar uma mensagem, me desculpa, perdão por tudo isso, ou então melhoras, eu sei que palavras não vão te confortar porque foi um acidente, mas me desculpa, alguma coisa. Eu comecei a criar isso na minha cabeça que um dia ela iria me mandar essa mensagem, aí passava um mês,
passava o segundo mês, passava o terceiro mês, ia acompanhando sempre com a psicóloga, né? E eu questionava muito isso com ela, eu me martirizava, eu ficava me martelando sobre isso, esperando, criando expectativa pra ela vir falar comigo. E isso começou a me maltratar. Até que a psicóloga chegou pra mim e falou assim, olha, vamos trabalhar esse teu emocional com isso, que eu vejo que tu bate muito nessa tecla, criando expectativa em cima de uma pessoa que tu mal conhece. Vive tua vida, segue tua vida. Se um dia for pra ela te procurar, ela vai te procurar, mas esteja preparado, né? E aí eu comecei a trabalhar esse meu sentimento, aí eu comecei a tirar isso da minha cabeça. Mas assim, a questão do perdão em si, eu perdoei ela desde quando eu tava no hospital. O meu perdão diante de Deus, eu perdoei ela. E eu até falei sobre isso em rede social, falei que eu tinha muito sentimento de reencontrar ela, de poder abraçar ela, de perdoar ela, mesmo diante de tudo que aconteceu. E assim, até hoje eu não guardo ressentimento, eu não guardo rancor dela, não tenho raiva dela. Eu hoje sou chateado com a falta de atitude dela, com a falta de empatia que ela não teve, de me procurar, de me mandar uma mensagem positiva, sabe, que eu esperei e até hoje espero. Né? Hoje eu já não tenho mais esperança porque a gente se reencontrou depois de tudo isso. Agora que eu voltei pra academia, voltei a pegar minha rotina ativa de novo, fazer uma musculação ali de leve, uma esteira, uma caminhada e poder chegar naquela academia sabendo que ela é do meu convívio e sabendo que ela tava lá dentro. Sabendo que você poderia reencontrar ela a quando qualquer eu voltei, momento, que eu né? adentrei, que eu pisei o pé ali depois de 6, 7 meses na academia. Foi uma emoção muito grande, já fui logo recebido pela galera ali e tudo. E na minha cabeça tranquilo, nem passou na minha mente ali. Eu sabia desde o início que eu ia topar com ela em algum momento, mas ali eu recebendo o carinho das pessoas, a receptividade das pessoas. Mas entre os dias da semana eu topei com ela ali, né? Pelo corredor, não cara a cara, né? Mas eu vi ela pelo corredor e quando eu vi ela, eu fiquei... Meu coração disparou, né? Eu tive aquela sensação, assim, de ver ela, de poder falar assim, meu Deus, ela que me acidentou, né? Eu pensava assim, ela que me acidentou, aquela mulher que foi responsável por tudo isso, né? Por questão de uma imprudência, uma falta de atenção, um descuido, não sei. Mas eu tenho esse entendimento que foi um acidente. Poderia acontecer com qualquer pessoa. Né? Eu sei, eu entendo isso. Mas quando eu vejo ela, quando eu vejo ela, pra mim ver ela, assim, saber que ela estava ali próximo de mim, eu vendo ela, né, que estava ali pertinho de mim, me deu aquele aperto no coração de pensar assim, quando ela me viu, como é que ela vai se sentir? E eu, ao mesmo tempo, ficava pensando, né? E quando esses pensamentos vinham, eu ficava com aquele sentimento na minha cabeça. Cara, se ela vir falar alguma coisa pra mim, dependendo do que ela vai falar, eu sei como eu vou agir. Porque você já está de bem com você mesmo, né? Hoje eu não vou procurar ela. E as pessoas chegavam pra me cumprimentar e falavam, tu viu ela? O pessoal botando lenha na fogueira, né? Tu viu ela? Vai lá, sobe, vai lá fazer aula de dança. Se eu fosse tu, ia lá em cima. Chegava lá na moral, fazia aula de dança lá pra me provocar ela. E eu falei assim, gente, eu tô tranquila, eu tô na paz, deixa ela tá fazendo a vida dela, ela tá recomeçando a vida dela, eu também tô recomeçando, eu tô na paz, eu tô tranquila, eu não quero. Se ela vir falar comigo, eu tô tranquila. Assim como ela tá seguindo a vida dela lá, hoje eu tô recomeçando. E eu coloquei uma isso pra você como meta. E as pessoas falavam assim, Jefferson, tu vai... E outra pessoa chegava pra mim e falava assim, do nada, falava assim, Jefferson, tu vai sair da academia, tu vai acabar saindo daqui. Acho que vai te incomodar a presença dela. Eu falei assim, eu não vou sair. Se uma pessoa nessa vida que pode se incomodar, é ela se sentir mal. Que se for pra sair, tem que sair ela, porque eu não saio. Eu tô num lugar que eu tô me sentindo bem, eu gosto daqui. Eu gosto daqui, eu falei assim, eu não saio. Daqui eu não saio. Eu tô nessa academia já tem anos, mas daqui eu não saio. Eu queria te perguntar, como que você acha que seria mais interessante? Porque hoje você já tá entendendo sua realidade. Tu acha que se ela tivesse falado contigo logo no início, como seria sua reação? Seria melhor? Seria bem melhor. Diferente da de hoje? Seria melhor? Seria bem melhor. Seria bem melhor até pra nossa comunicação, para o nosso esclarecimento, pra de fato a gente ter esse contato de saber assim, cara, eu te perdoo e você me perdoa. Então você sente realmente que deveria ter sido assim, logo no início. Eu tenho a minha paz interior porque eu sei que eu perdoei ela e essa carga pesada, esse sentimento de rancor, de ódio, eu sei que eu não sinto. Entendeu? Por parte, assim, de ver ela e falar assim, cara, essa mulher eu não quero ela na minha frente, não. Quando eu vejo ela, eu tenho minha paz, eu tenho minha felicidade dentro de mim, eu tenho um sentimento de que passou por tudo isso e saber que eu tô, assim, no mesmo ambiente que a pessoa que me acidentou, que eu saber... Mas tu sente a necessidade de deixar ela ciente também do que tu tá sentindo, né? Sim. Sente a necessidade Mas apesar de tudo isso, eu sei que ela sabe de tudo que eu tô passando, né? Que tudo eu sempre coloquei exposto em rede social pra saber o que eu penso em relação a isso. Não tem como ser marabaense e não saber quem é Jefferson Eragon. Eu sempre coloquei isso em cima da balança e isso foi uma coisa que eu nunca medi esforços pra dizer que eu não tenho raiva dela. Inclusive, quando o esposo dela veio me procurar pra tratar sobre esse assunto, antes de tudo, antes de
de pedir ajuda, assim, pelo pouco que eles me ajudaram, né? Lá no início do acidente, eu falei pra ele, foi o início da nossa conversa, eu falei, olha, eu quero deixar bem claro que eu não tenho raiva de vocês, de você, da sua esposa, em relação a tudo que aconteceu. Eu não tenho raiva de vocês, da sua esposa. Eu não guardo rancor. E que isso fique bem claro. Ele, ficamos felizes pela forma como tu tá encarando tudo isso. Foi o que ele me falou, né? E aí, no início, eles me deram um suporte ali, de ajuda no início, né? Quando eu recebi alta. E de lá pra cá, como eu falei pra vocês, eles não tiveram aquela empatia de me ajudar no equipamento que eu mais preciso, que hoje eu uso, que então, é a prótese, bom frisar, né? que eles sabem que foi você, que foi com você e que era você. Sim. Aí de lá pra cá ficou por isso, né? Eles nunca mais entraram em contato comigo, nem eu os procurei, ficou por isso. Só que hoje, apesar de tudo isso que aconteceu, é o que eu sempre falo. Hoje eu tô recomeçando a minha vida, hoje eu tomei a decisão de buscar a minha felicidade, é daqui pra frente. O que eu vou viver, o que passou, passou. O que passou ficaram as lembranças. E quando eu olho pra trás, eu tenho meu testemunho de vida, só que eu sempre procuro lembrar as coisas maravilhosas que eu vivi antes de tudo isso, né? Porque a gente ficar remoendo, falando assim, por que eu não fiz isso? Porque era pra me ter saído na chuva, era pra, né? Então, ficar assim, remoendo. Nas outras inúmeras Ah, possibilidades. Isso ficar... Não tem como voltar atrás, não tem como reverter e voltar toda a cena do acidente e fazer com que ele não acontecesse. Então, é uma coisa que não tem volta. E eu sei que hoje, agora, daqui pra frente, o que eu vou viver é daqui pra frente. É isso que eu penso hoje, buscar minha felicidade daqui pra frente. Jefferson, pra gente encerrar aqui, o nosso editor tá ali, o nosso chefe Tá. Né, pra gente encerrar, não é nenhuma perguntinha, tá? Quero fazer 2 perguntas que realmente eu também tenho quero perguntar algo, se não for o que tu vai perguntar também, É. porque a gente pensa igual às vezes. Então, sim, a primeira pergunta que eu queria te fazer, pode ser a dela também, e hoje, como é que você vive financeiramente? Porque você falou pra gente que antes do acidente estava trabalhando, né? Sim. Estava no emprego dos sonhos. Era um Sim. emprego que você sempre almejou como administrador, que é a sua profissão, que você Sim. estudou, né? Então, você estava ali fazendo um mês. Sim. E hoje, como é que é a sua renda financeira? Você recebe algum auxílio? Você está vivendo não só de influencer? Sim. Dos trabalhos que você está fazendo? Hoje o que acontece? Com o acidente que aconteceu, né? Eu tô encostado, né? Tô recebendo um benefício chamado auxílio doença, né? Que é uma renda que eu recebo todo mês, né? E para isso eu preciso passar por perícia, né? Constantemente, periodicamente. Nessa perícia, eles avaliam e revalidam, né? Então, tô passando por esse processo. Eu tenho essa renda e também tô fazendo os extras com a parte de influência. Então, na você já área, recebe isso. com as parcerias. Com as parcerias que eu faço de divulgação, principalmente. Hoje em dia as pessoas me fecham cachê comigo, contrato comigo para me usar minha imagem para me divulgar alguma coisa. Participei de uma campanha do shopping também recentemente. E assim a gente vai. Achei muito interessante, muito e legal. assim a gente vai se fazendo. Como eu tô falando para vocês, tem pouco tempo que eu me lancei como influencer e agora mais do que nunca, né? Agora eu tô com os planos aí de me alavancar ainda mais, buscar mais parcerias, buscar mais parcerias, né? E é o que eu tô falando pra vocês, né? Eu tô utilizando tudo isso como um trampolim pra me pegar voos mais altos, né? Aproveitar tudo isso para me sobressair, me levantar, mostrar para as pessoas, e é o que eu sempre falo, mostrando sempre para as pessoas que depois de uma queda é possível sim se levantar e dar a volta por cima. Então é isso, parceiros que queiram contratar o Jefferson, o arroba dele aí, ó. Momento de publi, tá? Olha aí, a Óticas Helena, fica a dica. Momento de Tá publi, bom? gente. Óticas Helena. Óculos pra você. Óticas Helena é o nosso Óticas patrocinador Helena. oficial do Tudo podcast. certo, Se não gostar, depois pode trocar, tá? Foi o que eu escolhi. Maravilhoso, muito obrigado. Eu E agradeço, aqui agradeço tá muito. uma caderneta pra você Muito não obrigado. esquecer de nós. Muito Realmente essa obrigado. entrevista, esse bate-papo vai ficar no meu coração. Foi. Porque, assim, foi emocionante, é muito bonito ver, né, que você é uma pessoa de fé, que você tem ajudado outras pessoas, né, o seu crescimento, eu falo espiritualmente, como pessoa, e que você tem ajudado as pessoas a fazer isso, porque assim, você falar pra mim, olha, hoje eu vejo a pessoa, eu não tenho nenhuma mágoa, o quanto que o ser humano, pra gente que é ser humano é difícil, né, é muito difícil. Hoje é difícil a gente perdoar uma coisa assim, tem gente que não consegue, como que eu consigo falar? Tem gente que não consegue expressar o perdão por uma coisa tão mais simples, tão mais, Às vezes se chateia mais com, prática né, do dia a dia, com uma palavra que a pessoa falou e um assim... olhar, às vezes, fulano olhou pra mim com aquela... E assim, ver que tu consegue perdoar alguém, assim, que mudou totalmente tua vida. Minha vida. Tipo assim, foi acidente, mas tem uma responsabilidade. É algo que marca, pode passar o tempo que Isso, for, e mas tu a gente consegue, sempre lembra, e tu né? consegue perdoar, e tu fala de perdão, e tu transparece esse perdão, assim, com tanta paz,
que é incrível pra gente ver E isso. como Sim. você fala de Deus, né? É muito bonito ver como você fala de Deus. Como eu falei, eu sou cristã e assim, eu acho que tudo que eu vi hoje veio mais assim para me fortalecer, né? Tanto espiritualmente, ouvir Fortalecer você falar a de Deus, fé da ouvir você gente. falando do seu encontro, ouvir você falando da sua mãe. Eu assisti o vídeo, né, que teve aí toda a repercussão de você com a sua mãe, ver o quanto que ela é uma mulher de força, né? Porque ela teve que ter muita força. A gente desaba mesmo, porque a gente é mãe, mas assim, o tanto, né, que ela foi essencial para você, o tanto que ela E que tem você foi sido, né? essencial pra ela, né, Esse. também. E Sim. que você, né, não só para ela, como eu falei, né, o quanto que você tem feito, igual você falou para mim, as pessoas aqui em Marabá, elas já possuem outra visão, né? Elas melhoraram no sentido de que das pessoas que têm deficiência, né? Às vezes você tá ali colocando a vaga naquele carro de cadeirante, né? Lembre-se, né? Então, assim, ver que as pessoas estão mudando, né? Estão mais sensíveis, né? Uns com a causa, é muito importante, né? O que tu falou pra gente hoje no que a gente está vivendo, né? Que é uma época que a gente falou de internet de cancelamento, uma época que a gente vê que falta empatia, às vezes são comentários tão maldosos, né? E para a gente se despedir, né, de todas as pessoas que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está passando por às vezes pode ter alguém que esteja nos ouvindo, esteja nos assistindo. Que precisa dessa que palavra, precisa, né? Que tá atravessando um momento Porque delicado. pra gente foi muito importante te ouvir, igual ela falou, somos cristãos. Sim. Também fui criada em uma cristã, sou cristã. Então, ver tu falando da tua fé, ver tu falando da tua motivação, de Deus sempre tá te tocando ali, é algo, assim, emocionante pra gente, porque a gente sente realmente também isso. Porque tem gente que pode ter uma outra religião, ou não acredite, não sei, mas a gente que é cristão, que é do meio, a gente sente no teu falar o agir de Deus na tua vida. Então, é muito importante pra gente. É o que eu sempre falo, e o que eu deixo para todos os ouvintes, todas as pessoas que estão acompanhando, é isso, né? Que apesar de uma grande queda, independente das adversidades, dos obstáculos que você passa, que a gente enfrenta no dia a dia, né? É o que eu sempre falo, obstáculos, adversidades, bloqueios pessoais, independente, pode ser pela amputação, problemas familiares, problemas no trabalho, no dia a dia, problemas a gente sempre vai enfrentar. Mas com tudo isso que aconteceu comigo, por essa amputação, a minha realidade do que aconteceu comigo, eu sempre mostrei para as pessoas, sempre busquei mostrar isso para as pessoas, que nenhum obstáculo ele é tão grande quando a sua vontade de vencer for maior. E que cair faz parte da vida. Mas o que vai te tornar uma pessoa diferente, o que vai te destacar no meio dos demais, não é a forma como você caiu. É a forma como você vai se levantar das situações que acontecer, das adversidades. E eu sempre busquei e levei isso comigo. E eu sempre passo essa mensagem para as pessoas. Quando a vida te der uma rasteira, caia, mas saiba se levantar. E ainda mais forte. Obrigado a todos vocês. Obrigada a você. É uma honra estar aqui. Agradece, né? Essa Obrigada. oportunidade, né, de estar ouvindo. Nos deixou mais leve, né? Nosso dia hoje com certeza vai ser diferente. A gente vai... Diferente. E tamo junto, bora pra cima com tudo. Superar e isso. nunca desistir. Tudo junto e misturado. É isso aí, gente. Obrigado, Até Jefferson. o próximo episódio. Era Obrigada, bom. Até Jefferson. mais. Prazer te conhecer, viu? A Show, minha igualmente. admiração. E pode esperar, quando tu estiver na lojinha, eu vou falar contigo. Tamo junto.